Nós vamos falar um pouquinho sobre jejum. Nós vamos iniciar um jejum na nossa igreja, agora no dia 1º de abril, né? Em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos lá? Vamos iniciar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa falar com você. Vamos orar? Gostaria que Deus nos direcionasse nesse caminho. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo em meio a momentos difíceis. Nós sabemos que o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Fala no coração de cada um dos irmãos e que a Tua graça, Senhor, seja derramada sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. Abençoe, Senhor, a vida de cada um que está nos assistindo e que o Senhor possa nos direcionar para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar um pouco sobre jejum. O primeiro texto que eu gostaria de ler, para nós iniciarmos aqui, está no livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 2 e 3. Atos, capítulo 2 e capítulo 3. Irmãos, diz assim a palavra de Deus: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Irmãos, aqui a gente vê que o jejum, ele foi como para receber uma orientação. Nós vemos aqui os discípulos jejuando e eles receberam uma orientação do Espírito Santo. O texto fala que eles serviam ao Senhor jejuando e disse o Espírito Santo a eles. Num tempo de jejum, irmãos, nós recebemos orientação do Espírito Santo. Jejum é quando nós separamos ou nos abstemos de algo, abrimos mão de alguma coisa, de um alimento, de um período, para poder nos consagrarmos ao Senhor. E nós vemos aqui nesse texto que uma das coisas, um dos benefícios espirituais que o jejum traz é uma orientação espiritual. É uma orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo orientou aqui os discípulos que estavam na Antioquia. Ali existiam alguns profetas. E nesse período de oração, nesse período de jejum, o Espírito Santo falou com eles para separar Barnabé e Saulo, Paulo, para a obra missionária. Então, o jejum, ele nos direciona, o Espírito Santo nos direciona. Então, quando nós jejuamos, nós temos aí como um dos benefícios receber a orientação do Espírito Santo para poder agirmos. Olha só, o próprio apóstolo Paulo também, em Atos capítulo 14, versículo 23, a Bíblia fala assim, e havendo-lhes por consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, e encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Aqui, Paulo, ele tinha passado por Listra, e ali ele estava pregando o Evangelho, ali ele curou uma pessoa, e essa pessoa foi curada. Nessa passagem bíblica, fala que eles quiseram sacrificar para Paulo, aí Paulo ele não quis aceitar o sacrifício daquele povo, aí ia chamar o discípulo Barnabé, ia chamar eles de Júpiter, ia chamar Paulo de Mercúrio, porque estava colocando eles como deuses, e aí eles não aceitaram o sacrifício, porque Listra era uma cidade bem idólatra, tinha vários deuses naquele lugar, e por conta disso, Paulo ele foi apedrejado. Se você ler aqui os versículos, você vai ver que por conta disso, eles quiseram, versículo 19, fala que eles quiseram apedrejar Paulo. E logo após esse fato, Paulo ele jejuou.
Paulo ele estava em jejum. Sabe, algumas pessoas, irmãos, falam que hoje o jejum não precisa mais. Agora, o apóstolo Paulo, que é o maior pregador de graça, e ele estava falando que ele estava em jejum. A gente vê também em Atos 18, que Paulo ele raspou a cabeça porque ele fez um voto com Deus. Quando nós, irmãos, consagramos jejum, nesse caso aqui, era para poder deixar uma autoridade para constituir anciãos. Algumas Bíblias vai estar escrito presbítero. Então, quando nós jejuamos, nós recebemos a orientação do Espírito Santo de como nós devemos agir. Nós ficamos mais sensíveis espirituais. Certa vez, chegaram em Jesus, em Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15. Eu quero ler junto com os irmãos. Olha aqui que Jesus, ele ensina quando ele é indagado pelos discípulos de João. Os discípulos de João chegam em Jesus perguntando a ele, por que nós jejuamos e os fariseus também jejuam muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus ele explica, disse-lhes porém Jesus, porventura pode andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo ainda está com eles? Porém virão dias em que o esposo será tirado, então jejuarão. Falando que Jesus, enquanto ele estava na terra, os discípulos não precisavam jejuar. Mas quando Jesus ele saiu da terra em carne, aí ele estava falando, agora eles vão precisar jejuar. Então, muito às vezes intriga, às vezes as pessoas acharem que hoje nós não precisamos jejuar mais. E o próprio apóstolo Paulo, o maior pregador de graça, ele falava sobre jejuns. Então o jejum, irmãos, é nós sacrificarmos um pouco a nossa vontade carnal, nossos desejos carnais, para poder fazer a vontade de Deus, para poder estar mais sensível espiritualmente falando. O jejum é mortificar a carne para viver em santidade, para poder alcançar, acessar as regiões celestiais, acessar as coisas eternas, crescer espiritual. Então, o jejum, ele nos proporciona isso. Com isso, a gente recebe orientação do Espírito Santo, de como nós vamos agir. Você quer ver outra coisa? Que o jejum, ele nos direciona. Irmão, a gente poderia ler vários textos aqui, mas eu gostaria de ser mais objetivo. Eu quero ler mais um texto aqui, que está em Esdras, capítulo 8, está no livro de Esdras, capítulo 8, antes de Neemias. Esdras, capítulo 8, no versículo 21 e 23. O texto fala assim, aqui, irmãos, nessa passagem, Esdras, eles tinham acabado de sair da Babilônia. Na segunda leva ali, eles estavam indo para a Babilônia, e Esdras ele ficou com vergonha, vamos dizer assim, receoso de pedir para o rei mandar exército para proteger eles. E Esdras falou assim, a mão do Senhor será conosco. Então, na hora que eles passaram o rio, olha só o que a Bíblia diz. Esdras ele reúne o povo e diz assim, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos um caminho abençoado, ou um caminho direito, não sei como que está na sua tradução, para nós e para os nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Algumas traduções pode estar escrito rebanhos. Versículo 23 fala assim, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então, irmãos, a gente vê aqui Esdras, quando ele estava saindo da Babilônia, em direção a Jerusalém, voltar para Jerusalém, eles consagraram jejum. E esse jejum que eles consagraram foi para pedir proteção. Então, um outro benefício do jejum quando nós jejuamos, nós nos humilhamos perante a face do Senhor, para poder alcançar graça diante dele. E então ele nos protege, o Senhor ele nos protege, mediante o texto que nós lemos.
Versículo 21, eu quero ler de novo. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para os nossos filhos, ou caminho seguro, não sei como está na sua tradução, para nós e nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Às vezes a sua tradução pode estar escrito todo o nosso rebanho. E no versículo 23, ele fala assim, ó: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pela nossa oração. Moveu o coração de Deus. Então um jejum, irmãos, faz a gente acessar regiões espirituais, regiões celestiais no coração, faz a gente acessar lugares no coração de Deus. E com isso nós alcançamos direcionamento, proteção para a terra. O jejum, irmãos, também nos dá autoridade. Eu quero usar esse último texto para poder direcionar isso. Livro de Mateus, capítulo 17, versículo 21. Irmã Márcia está assistindo, Deus abençoe. A irmã Kelly, irmão Rosinaldo, que Deus seja com todos. 17, capítulo 17, versículo 21, é um texto muito conhecido. Eu vou ler só o versículo bíblico e depois eu vou falar o contexto para explicar. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Um outro benefício do jejum: te dá autoridade para que por meio da oração e por meio do jejum você expulse demônios. Também te dá autoridade contra enfermidades. Então o jejum, quando você jejua, quando você está na presença de Deus, se humilhando diante da face de Deus, Deus, ele te, como eu disse desde o início, Deus, ele te direciona, como o primeiro texto que eu li, Atos 14, 23, os discípulos jejuando, e o Espírito Santo falou para eles enviar Saulo e Barnabé. Atos capítulo 13, versículo 2 e 3, eles receberam orientação do Espírito Santo, de como deveria agir, e ali enviar Paulo e Barnabé. Jejuaram. Vamos recapitular aqui. Capítulo 13, versículo 2 e 3, eles receberam a orientação do Espírito Santo para consagrar Paulo e Barnabé. Eles estavam jejuando, então receberam a orientação. Atos capítulo 14, versículo 23, eles estavam jejuando para poder levantar presbíteros, apresentar eles diante de Deus, receberam uma orientação para poder consagrar o presbitério. Esdras capítulo 8, versículo 21 e versículo 23, eles jejuaram para receber a proteção de Deus. Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15, fala que o jejum, Jesus estava falando que os discípulos iriam jejuar, e Mateus capítulo 17, versículo 21, fala que nós temos, mas esta casta de demônio não se expulsa senão por jejum e por oração. Irmãos, olha só, o que eu quero dizer? O jejum, ele nos faz, ele nos dá autoridade, ele nos protege, ele nos dá direcionamento. Então nós, da Igreja do Evangelho Quadrangular, e talvez você que está nos assistindo, nós vamos apregoar um jejum. Nós vamos fazer um jejum muito conhecido, ou um propósito, que é o jejum de Daniel, dando início agora, no dia 1º de abril. E nós vamos até o dia 21. Como que nós vamos consagrar esse jejum? Irmãos, nós vamos nos abster de 3 coisas. Você vai se abster de um alimento, de uma bebida e de um hábito. Amém? Então, no dia 1º nós vamos fazer essa live, vai ser quarta-feira, eu vou fazer uma outra live só consagrando esse jejum. Então, quero pedir à nossa igreja, nós vamos também publicar no grupo do WhatsApp da igreja. Então, no dia 1º nós vamos apregoar esse jejum, assim como Esdras falou. Após passar o rio Ahava, eles apregoaram, eles
jejuaram, se humilharam diante de Deus, e no versículo 23 a Bíblia fala que Deus se moveu ao favor dele. Então nós vamos jejuar, vamos consagrar três coisas ao Senhor. Nós vamos tirar uma bebida, nós vamos tirar um alimento, uma comida, e nós vamos tirar um hábito. Amém? Então, irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular, do Nato Vetorazo, nós vamos fazer esse jejum. Qual é o propósito? Irmãos, olha o que nós estamos passando. O jejum, ele vai nos livrar. Jonas, quando ele pregou contra Nínive, porque muita gente só prega Jonas dentro da barriga do peixe, mas Jonas, quando ele foi e pregou contra Nínive, para Nínive se arrepender, o rei daquela cidade, ele apregoou um jejum para toda a cidade, até os animais jejuaram. E a Bíblia fala que Deus voltou, ou melhor, Deus perdoou Nínive e poupou Nínive. Está na hora dos ministros, está na hora dos filhos proclamar esse jejum para salvar essa nação. Então nós, irmãos, a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, eu acho que no estado de São Paulo, não sei se no Brasil todo, está apregoando esse jejum. Então nós vamos fazer isso. Daniel também apregou o jejum. Eu não vou falar aqui para não estender muito essa live, mas Daniel também apregou esse jejum. Ele se absteve de todos os manjares, também por 21 dias. A gente vê Neemias no capítulo 1, quando ele recebeu a notícia que Jerusalém estava destruído. A Bíblia fala que ele sentou, ele chorou e ele jejuou pelos outros que estavam passando dificuldade. Então nós, irmãos, como igreja, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos pedir a bênção de Deus para que essa pandemia vá embora, para que a igreja se torne triunfante. E eu creio, irmãos, que a igreja não será a mesma após isso que nós vamos passar. A igreja vai ser uma igreja fervorosa em nome de Jesus. Então, irmãos, a partir do dia 1º agora, a partir do dia 1º de abril, nós vamos iniciar um jejum. Você vai tirar uma bebida, um alimento e um hábito. Amém? E você vai consagrar ao Senhor durante os 21 dias, até dia 21. Quarta-feira eu volto com uma outra live aqui na página da igreja e também nas mídias da igreja, né, no grupo do WhatsApp, no YouTube, para que a gente dá abertura consagrando este jejum já no primeiro dia, no dia 1º de abril. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. A irmã Nadira aqui perguntou o que é um hábito. Irmã, é um costume, talvez rede social, eu não sei, talvez uma coisa que a irmã gosta de fazer, é um hábito, uma coisa que se tornou um costume da irmã, que a irmã não consegue ficar sem, entendeu? Assistir televisão, não usar, sabe, não assistir televisão, ou talvez não usar uma rede social, sei lá, um WhatsApp, um Facebook, um Instagram, ou alguma coisa que a irmã faz sempre. É um hábito, uma coisa que se tornou um costume. Amém? Então nós vamos fazer isso para alcançar, para nós nos humilharmos diante de Deus, para que a gente possa alcançar o favor de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, orem, e durante esses 21 dias nós vamos tirar um tempo de oração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E como nós lemos e nós vimos aqui, o jejum nos faz acessar coisas no reino eterno para transformar as coisas naturais. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te proteja em nome de Jesus. Fiquem em paz.